Vícios. Pode ser uma compulsão ou o hábito de desperdiçar tempo todo dia e ser irresponsável contigo no geral. Ou um estímulo em sua mente que te deixa tão apático e procrastinando constantemente que você fica vazio e sentindo uma profunda solidão. Entenda, vícios não são só ações que não consegue parar. Vícios também são estímulos da mente que aos poucos vão afetando o seu psicológico e tirando todo o seu desempenho. Estímulos que podem sim insistir para que você faça algo, como uma compulsão, mas que também podem afetar todo o funcionamento do seu dia a dia de maneira silenciosa, te fazendo se sentir cansado, perdido e solitário. Por isso, quer aprender agora como programar melhor a sua mente, enxergando as suas falhas e criando mais foco e esforço em seu rumo, melhorando teu raciocínio e força de vontade? Quer finalmente se purificar de todas essas fraquezas? Então vamos ao que interessa. Equilíbrio individual. A mente começa a pirar quando não existe movimento. Talvez seja por essa razão, inclusive, que as pessoas realmente acreditam que o tempo passa mais rápido hoje em dia. Porque talvez, de 2024 a 2025, não mudaram quase nada em seus modos de pensar e viver. Talvez a quantidade e qualidade dos seus trabalhos continuaram na mesma. A competência dos seus atos com os mesmos defeitos de sempre, sem corrigir nada até agora. E os pensamentos se preocupando com coisas desnecessárias, enquanto deixam de lado o que é importante de fato. Isso que falei de 2024 a 2025. Mas tem gente que desde 2020 não avança quase nada na vida. No quesito comportamento, mentalidade e domínio próprio. E quando alguém fica 3, 5 anos, até mesmo alguns meses só, sem movimento, sem desenvolvimento, a mente começa a pifar. Porque nós, seres humanos, somos feitos para essa evolução. Ansiamos por mudanças. Porém, quando você emperra a própria vida e não estabelece uma boa mudança para si mesmo, adivinha o que a mente faz? Ela muda sozinha, por desespero. E então você sente o tempo passar mais rápido para não compreender o tanto de tempo que já desperdiçou. É como um mecanismo de defesa, percebe? Você começa a pensar menos também para que não se incomode com os próprios defeitos e erros e se ilude fácil para ter um pouco de felicidade, mesmo que seja de maneira artificial. É assim que a tua própria consciência te engana. Ela vai moldando seu modo de pensar para tentar te confortar e evitar que você enxergue o fato de que você mesmo se estragou e sabotou o teu rumo. E como reverter essa situação? Como sair dessa ilusão e fraqueza? Faça o que você não fez antes. Dê as mudanças necessárias para si mesmo. Coloque o seu corpo em movimento. Treine o teu raciocínio. Pare de desperdiçar tempo. Não que de um dia para o outro mudará por completo, claro. Mas tenha um pouco de decência a cada dia. E a cada dia, defina uma meta, cumpra e amanhã aumente um pouco esse objetivo. Avançando sempre com calma, com planejamento e frieza, sem pressa. É isso que fortalece a mente e a si mesmo de novo. Planos, ação, esforço. Isso te deixa mais vivo e menos vulnerável em relação às fraquezas que te espreitam. Ficar sozinho é essencial, mas solitário, nunca. Selecionar bem as pessoas que te cercam, pensar 2 vezes antes de interagir, evitar conversas desnecessárias e, no final das contas, definindo melhor as suas interações e propósito, você
se verá naturalmente sozinho, com poucas pessoas no seu cotidiano, pelo menos poucas ou nenhuma pessoa mais próxima, porque esse é um dos pilares para quem deseja retornar a focar em si mesmo, a se organizar melhor e finalmente tomar um rumo. Se livrar de barulhos, dar um passo para trás e se concentrar em tudo o que precisa para agora, evitando e selecionando bem as influências e interações externas. Quem compreende isso, aprecia a solitude e se define a partir dela. Mas, será mesmo que quem fica sozinho, no fim, estabelece essa solitude para valer ou apenas se engana, ficando em um conforto que logo se transforma em solidão? Afinal, já vi pessoas por aí que diziam apreciar a própria companhia, sem ninguém por perto, sem conversas desnecessárias. Mas, no fim, ficava o tempo inteiro no celular, ou totalmente à toa, adiando as obrigações e se acostumando a fornecer conforto para o próprio cérebro, em vez de esforço. E é óbvio que quando você procrastina dessa maneira e não define a disciplina e nenhum propósito para esse caminho sozinho, você cultivará a solidão, não a solitude. O estado existencial em que não terá objetivos sérios, nem respeito por si mesmo. E, portanto, nenhum tipo de valor concreto, o que te afogará no vazio, na ansiedade, na melancolia, olhando para o seu rumo, que já poderia estar na metade do caminho, e percebendo que nem tem ideia ainda de como começar. Enfim, se distanciar da maioria, ficar mais na sua e começar a ter paciência com seus próprios hábitos e evolução é algo essencial, um momento da vida que você deve estabelecer a qualquer custo para formar a sua maturidade e mentalidade. Mas nesse rumo existirão tentações, sensações externas e internas também, que tentarão te puxar para o conforto, te ludibriando, convencendo você a adiar as coisas, fazendo com que pare de enxergar a importância dos seus próprios atos. E é essa irresponsabilidade e vazio que crescerá em ti, e se não perceber, será tomado por essas circunstâncias. Logo, não ouse fazer as suas tarefas fora de ordem, e nem fazer pouco caso para o seu progresso. Se quer assistir, por exemplo, uma série, ou ficar à toa no celular, beleza, até pode fazer isso, mas que pelo menos termine as suas obrigações antes. O mesmo com exercícios físicos, reflexão diária, análises e organização no geral. Se você não tiver esses elementos bem definidos em seu rumo, o desequilíbrio se transformará em irresponsabilidade. A irresponsabilidade logo será tomada por péssimos hábitos, que também aumentarão o vazio dentro de ti. Que de pouco em pouco esse vazio fará com que você não cuide nem de si mesmo e nem do seu propósito, fazendo com que se esqueça do seu próprio valor aos poucos. É assim que a tua vida vai descendo ladeira abaixo de forma desenfreada. Os efeitos pequenos, os problemas aparentemente simples, vão se tornando cada vez piores e complexos por conta da sua falta de atitude, porque você acha que está tudo bem adiar. Sabe, quando você era menor e precisava fazer o seu dever de casa, tudo bem ficar um tempo a mais ali assistindo TV ou brincando na época. Mas agora, já adolescente ou adulto, você vai mesmo brincar ainda? Brincar a ponto de esvaziar a sua vida e mentalidade, te fazendo esquecer da sua força e se sentindo cada vez mais solitário? Entenda, quanto menos movimento, mais você murcha. Você perde a vitalidade com essa apatia. Você perde vontade com esse conforto e falta de raciocínio. Sendo assim, fique sozinho porque é essencial, mas tenha como base os seus valores
responsabilidade e visão de futuro sempre. Fique sozinho acompanhado de um objetivo, pois caso largue essas metas e abandone a tua própria companhia, você continuará sozinho, mas dessa vez em um estado lastimável de vazio existencial. Entende então por que a disciplina é tão importante nesse processo de só ter você mesmo em sua vida? Movimente-se com uma direção, sempre. Lixo mental. Em um vídeo que postei recentemente, dei um exemplo bem interessante que usarei agora novamente. Se você pegar um vaso e encher de nutrientes, terra, recursos necessários no geral, com boas sementes plantadas, fará com que uma planta cresça e frutos serão gerados. Mas se simplesmente jogar qualquer coisa ali, causará um mau cheiro com o tempo. O próprio vaso provavelmente ficará feio, talvez rachado em algum momento. E obviamente jogando sementes ali, nessas circunstâncias nada crescerá. A sua mente funciona do mesmo jeito. Você enche a tua cabeça de preocupações excessivas, barulho desnecessário, com músicas altas ou discussões feitas à toa, e terá obviamente uma péssima produtividade. Lembrando que também tem o estresse, que em vez de gastar com ações e treinos físicos, deixa no fundo da consciência, acumulando e te corroendo. E assim vai. Um monte de coisa jogada, informações aos montes também, conteúdos vazios, ideias pela metade. Você até pode seguir um cronograma, uma rotina, mas se a sua mente estiver assim, cheia de tranqueira, com pensamentos genéricos e ilusões contaminando as suas ideias, ou distrações tirando a seriedade do seu rumo, é claro que nada dará certo para você. É claro que cairá em vícios. Afinal, se não existe uma fortitude mental em ti, como espera conter os efeitos de um péssimo hábito te implorando para fazer parte da sua vida? Entenda, ninguém é de ferro. Todo mundo pode se comprometer com alguma distração ruim. Todos nós temos essas fragilidades prontas para nos atacar em momentos que não esperamos. E se você não tiver uma mentalidade forte, uma consciência limpa e organizada, e bons hábitos te mantendo, você cairá. Então, cuidado com todo esse lixo mental da modernidade. Eu entendo que você queira se distrair às vezes ou ficar à toa, sem pensar muito, mas que tal um livro, uma boa reflexão, uma música agradável que te traga boas sensações e calmaria? Que tal um excelente filme, ou um hobby, um bom hábito que te faça realmente bem? Tá na hora de você começar a perceber que o seu dia a dia te influencia muito. Não são as coisas complexas que te derrubarão. Será as combinações de coisas simples que faz diariamente. Então pense, como você está se cuidando agora? Como alimenta e cuida da sua mente diariamente? Pois talvez esses impulsos, vontades, tentações, tudo isso que te atrapalha, se origina da falta de ordem, de hábitos que não te fazem bem a longo prazo, da sua decisão de não estimular a tua razão. Lembre-se, domine a sua simplicidade, controle bem o seu tempo, porque é esse básico que pode te salvar ou te derrubar. Onde está a sua gratidão? Quando a mente não encontra esse sentimento de ser grato, como irá atribuir valor a algo? Já pensou sobre isso? Você mesmo se solucionar um dia ruim, por exemplo, não enxerga o esforço nesse ato, nem o aprendizado da conquista. Apenas enxerga a conclusão de uma tarefa árdua, de um castigo talvez, que agora resolveu e não quer pensar mais sobre. Só que essa falta de reflexão pode te levar a outro problema, a um outro castigo, entre aspas. Porque se você só enxergar as dificuldades como coisas ruins da vida, nunca entenderá os testes e oportunidades de se desenvolver. Nunca entenderá que a dificuldade
serve para moldar, não para castigar. E permanecerá com essa mentalidade de vítima, em vez de uma mentalidade que aceita os problemas da vida e se resolve com as circunstâncias, se aprimorando. Portanto, que tal ser mais grato? Que tal parar de desejar um monte de coisa inútil que vê na internet ou nas propagandas e começar a agradecer pelas coisas necessárias que possui, que te dão uma vida em si? Que tal refletir melhor sobre os problemas e dificuldades que já passou? Que tal estudar o seu rumo para evitar tropeços e quedas desnecessárias? Aliás, eu acho cômico hoje em dia o tanto de gente que reclama por aí, dizendo que tal coisa não é justa, que não aguenta mais problemas, que isso e aquilo. E quando observo sem julgamento, apenas racionalmente, visualizo claramente que muitas dessas reclamações escondem a própria incompetência da pessoa. E que todo esse vitimismo, no fim, é resultado de uma fraqueza da pessoa que, em muitos casos, causa o próprio problema que ela tanto sofre. Entende o que eu digo? Seja mais grato e racional, porque talvez esse vício, esse péssimo hábito, esse problema que te atormenta são frutos de um comportamento seu, de uma mentalidade fraca. E acredite, aceitar essa culpa é entender que o problema na verdade é você. Não é uma tarefa fácil, mas como toda dificuldade, te moldará também. Porque disciplina é isso. Não é só rotina e consistência em algumas atitudes. Não é simplesmente repetir as mesmas coisas todo dia. Disciplina se define na mente também. Na forma como você reflete, observa, se molda, no jeito em que lida consigo mesmo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.